sétimos anos, tudo bem? Preparados, acomodados com postura correta e confortável aí nos seus espaços para mais uma aula de matemática? Veja só a importância da evolução de todos os conteúdos no nosso diálogo matemático aqui, aula por aula, que nós já estamos tendo, né? Um grande progresso, uma grande evolução em termos de conceitos matemáticos que você dialoga comigo aqui, né? Toda aula de matemática. Prepare-se agora para a sua aula de matemática número 9, cujo tema será contextualizando perímetro. O que significa isso, Diogo? Perímetro, né? Nós vamos caracterizar aqui algumas situações onde nós utilizamos este conceito. E o que nós vamos ter aqui como objetivo? Explorar o conceito de perímetro a partir de situações problema e diversos contextos relacionados à ideia do campo aditivo. Esta denominação já é bastante sugestiva para nós em termos de conceito, certo? Aditivo, no conjunto dos números racionais. E para a aula de hoje, que materiais nós iremos precisar? Veja, a organização do seu caderno de matemática, registrando a data de hoje, o tema da aula que você acabou de conhecer e toda a organização que vem junto com os seus materiais que você está preparando aí para nós, sendo eles caneta azul ou preta, lápis, borracha. Hoje você vai precisar de uma régua comum e também o lápis de cor. Tempo para que você possa se organizar. Material organizado, me acompanhe aqui no contexto que nós vamos identificar a partir de agora, conceituando perímetro para você. Veja, na situação número 1, ela conta para nós o seguinte, ó. Senhor José é proprietário de um casarão no interior do estado. Mudou-se para lá depois de sua aposentadoria. No espaço de seu jardim, ele deseja compor canteiros. Veja como o senhor José está organizando. Então veja só, aqui nós temos um modelo da moradia do senhor José e o imenso quintal que ele tem, né? O imenso jardim que ele tem lá para compor canteiros. E aqui, nesta representação, né, nós temos aqui alguns modelos de canteiro que ele vai compor para nós e nós vamos ajudá-lo a partir de agora. Veja só, diante disso, cada um dos canteiros é composto por unidades quadradas de canteiro. De terra, aqui está o primeiro. De terra com flor, segundo. Gramado, terceiro. E gramado com flor, quarto. Compondo os canteiros para você, tá? São 4 categorias de canteiro que nós vamos explorar aqui alguns conceitos bastante interessantes, não somente nesta aula, mas nas próximas também. Estamos definindo os nossos instrumentos de trabalho, que nós vamos caracterizar aqui conceitos importantes representados no conjunto dos números racionais, certo? Olha lá, diante disso, nós já temos a primeira proposta, veja. Para evitar que Lupe e Bendy, 2 cães arteiros, destruam os canteiros que o senhor José está compondo, senhor José precisa cercá-los por completo. Cada unidade quadrada de canteiro de terra, neste canteiro, tem as dimensões de 1 metro por 1 metro. Quantos metros de cerca serão necessários para cercá-lo? Olha lá o canteiro que o senhor José está compondo inicialmente. E agora, se as laterais de cada unidade quadrada de canteiro corresponde a 1 metro, quantos metros de cerca serão necessários para esse terreno? Tempo para que você possa registrar e nos contar quantos metros ele vai precisar.
E aí, determinado? Me acompanhe na prática do cercar por completo com o modelo que nós temos aqui representando os canteiros compostos pelo senhor José. Veja, cada unidade quadrada de canteiro que compõe este terreno é de dimensões 1 metro por 1 metro. Observe lá, 1 metro por 1 metro. Vamos caracterizar estas dimensões aqui pelo cercado. Veja, compondo o cercado de todo este terreno, nós vamos identificando e cercando ele por completo, e cada uma dessas partes de cerca que nós estamos colocando aqui, compõe para você 1 metro. Veja só, 1 metro com 1 metro, com 1 metro, com 1 metro. Realizando totalmente o cercado aqui. Vamos compor ele aqui para você. Você vai cercar todo o terreno do senhor José, evitando que o loop e o bend destruam o canteiro. Veja, 1 metro para cada lateral da unidade quadrada, quantas serão? Quantas peças correspondentes a partes da cerca nós utilizamos aqui? Veja, na parte inferior, 1 metro com 1 metro com 1 metro. Superior, a mesma quantidade de metros. Lateral direita, lateral esquerda. Ou seja, o que nós vamos ter aqui? Cercando o canteiro por completo, nós vamos ter aqui contornando-o, tá? O que significa contorno? É o significado de perímetro. Adicionando toda a metragem de cerca utilizada, o que nós vamos ter? 1 mais 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 1 10 vezes, ou seja, 10 vezes a medida 1 metro, 10 metros de cerca, tá? Olha lá, diante disso, o que isto significa? Significa determinar o perímetro da figura plana, poligonal, que representa o canteiro. Figura plana, no plano, tá? Poligonal, é uma figura de característica fechada, que apresenta suas laterais retilíneas, ou seja, segmentos em linha reta, Aqui você tem a lateral direita, lateral esquerda, superior e inferior. É uma característica de uma figura que você chama de polígono. Neste caso, você tem aqui um terreno de canteiros, quadrangular, ou melhor, retangular. Porque suas dimensões são distintas em termos de base e em termos de altura, ou ainda em termos de comprimento e em termos de largura, no dimensionamento da representação deste canteiro. E isto, você pode se questionar agora, o que significa perímetro mesmo? Então, olha lá, é a medida de comprimento do contorno de uma região plana. Então, cada um dos modelos de cerca que nós colocamos aqui, nós realizamos o contorno.
Esta medida você chama de perímetro, tá? Então, o perímetro é o contorno por completo de uma forma plana poligonal, certo? Tempo para que você possa fazer o registro dessas duas observações na sequência do teu caderno. Registrado? Olha lá. Nesta situação, veja, unidade quadrada. Nós temos aqui a unidade quadrada de canteiro nesse modelo, o de terra com flor. Veja, o que isto significa nesta situação? 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro são as suas dimensões. Então veja só, o contorno, que é o significado de perímetro, né, em termos característicos, significa realizar esta ação aqui conforme o modelo que eu estou acabando de mostrar aqui para você. Veja, contorno por completo é o significado de perímetro, ou seja, uma medida de comprimento que explicita o contorno de uma região, certo? Olha lá, diante disso, perímetro é o contorno. Se você tem uma única unidade de canteiro quadrada, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4 metros de cerca ao todo. Tudo bem? Veja, depois disso, adentramos na proposta 2. Mantendo-se as mesmas unidades quadradas que compõem os canteiros e suas dimensões de 1 metro por 1 metro, quantos metros de cerca são suficientes para, letra A, contornar o terreno do canteiro completo? Atenção ao modelo do canteiro, tá? Contornar somente os canteiros de flores. Agora você vai utilizar a régua e o lápis de cor para poder reproduzir esse canteiro aí no seu caderno e determinar o contorno, ou seja, o perímetro das duas solicitações das letras A e B questionadas, né? Identificadas na figura para você. Tempo para que você possa registrar.
E aí, tudo certo? Representado com régua e lápis de cor, o canteiro, aliás, o modelo de canteiro lá do terreno do senhor José. Veja, aqui nós já temos a representação dele inteiro cercado para você, né? Um modelo bem característico de como você já reproduziu aí no seu caderno. Veja só. Mantendo-se as mesmas unidades quadradas que compõem os canteiros e suas dimensões de 1 metro por 1 metro, quantos metros de cerca são suficientes para contornar o terreno do canteiro? Contornar somente os canteiros de flores. Veja comigo, olha lá. Aqui está o terreno, 1 metro para cada lateral dos canteiros. Quantas medidas de 1 metro nós temos aqui? Veja só. Quantos metros de cerca são suficientes para contornar o terreno do canteiro? Primeiro por completo. 16 medidas de 1 metro, ao todo 16 metros de cerca. E somente os canteiros de flores. Observe, se aqui você tem a medida 1 metro adentrando para o canteiro, no canteiro exclusivamente de flor, como corresponde a uma unidade quadrada, também tem 1 metro. Na lateral superior, da mesma forma, 1 metro. Na lateral esquerda, também da mesma forma, 1 metro. E na inferior, também 1 metro. Já verificamos isto antes. No canteiro de flor, aqui uma unidade separada para que você possa observar. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Se são 2, você vai ter lá 8 medidas de 1 metro, 8 metros para cercar somente os canteiros de flores. Me acompanha na proposta? Sim ou não? Tudo certo? Olha a próxima. O que será que nós vamos fazer agora? Veja. Aproveitando seu amplo espaço, Sr. José compôs alguns canteiros com unidades quadradas de dimensões 2 inteiros e 25 centésimos de metro, ou seja, 2 metros e 25 centésimos de metro por 2 inteiros e 25 centésimos de metro. Mantém-se a unidade quadrada, com uma nova medida de suas laterais. Ele precisa da mesma metragem de cerca para cercar estes 2 canteiros. Quais canteiros? Esse é o primeiro e esse é o segundo. Agora, no teu processo de resolução, você vai se dedicar somente ao cálculo do contorno completo, ou seja, o perímetro. Não é necessário você desenhar. Será que nós precisamos da mesma metragem de cerca, tendo cada unidade quadrada de 2 metros e 25 centésimos de metro para cada lateral? É o mesmo? Sim ou não? Responde para nós. Tempo para você.
canteiros compostos pelo senhor José têm o mesmo perímetro? E agora, como é que a gente determina isso? Vamos verificar. Olha lá. Veja. Terreno número 1. Cada lateral da unidade de quadrado, 2 inteiros e 25 centésimos de metro, tá? Então, olha lá. Como aqui nós vamos ter 12 medidas em todo o seu contorno, 12 vezes 2 metros e 25 centésimos do metro. O segundo terreno, perceba, 3 por 3 por 3 por 3. 4 vezes o 3 também são 12. Então, antes de desenvolver a multiplicação para saber a metragem total de cercado de cada um desses terrenos, você já pode verificar que é sim a mesma metragem, né? O mesmo comprimento de cerca para cada um dos dois terrenos. Veja só. Logo, a metragem de cerca para os dois terrenos é a mesma, né? 12 unidades de 2 metros e 25 centésimos do metro cada uma. Diante disso, afinal, de quantos metros, né? Veja só. 12 vezes 2 inteiros e 25 centésimos do metro é o mesmo que você multiplicar 12 por 225 centésimos. Observe, 2 casas decimais, 2 zeros. Me acompanhe novamente na fala. 2 inteiros e 25 centésimos do metro. Por isso 100. Realizando a multiplicação, 225 vezes 12. Armando a multiplicação, você vai ter lá. Iniciando a multiplicação com as unidades. 2 vezes 5, você terá 10. 10 unidades, ou seja, uma dezena. 2 vezes 2 dezenas, 4. Mais uma, 5. 2 vezes 2 centenas, 4. Terminada a multiplicação com as unidades, nada mais na ordem das unidades iremos colocar. Portanto, você tem 3 opções aqui. Eu te sugeri o sinal de mais, mas você pode deixar em branco ou você pode colocar um zero, né? Anulando as unidades porque você não utiliza mais quando você passa a multiplicar agora com o algarismo da ordem superior, da dezena. Uma vez 5 unidades, 5. Uma vez 2 dezenas, 2. Uma vez 2 centenas, desculpe, 2. Adicionando, você vai ter lá 2.700. Não podemos esquecer que esse 2.700 são centésimos. Ou seja, 2 algarismos 0, 2 casas decimais. Ou seja, para cada terreno nós precisaremos de 27 metros. Mas perceba que são 2. Então nós temos que dobrar esse valor. 2 vezes 27 para os dois terrenos, 54 metros de cerca. Tudo bem? Me acompanha nesse desenvolvimento? E agora, preste atenção. Senhor José deseja saber agora quanto de cerca precisará quando dobrar as dimensões do terreno com canteiros de flores de 5 metros por 5 metros a seguir. Veja, o primeiro canteiro, 5 por 5. Nós vamos dobrar as dimensões desse terreno. Quantos metros de cerca ele vai precisar? Tempo para que você possa responder para nós. E aí, tudo certo? O que acontece quando dobra-se as dimensões do terreno? Veja só, nós temos aqui a unidade quadrada correspondente ao canteiro 5 por 5.
dobramos as dimensões. Ou seja, se dobramos no comprimento 2 vezes a medida 5 e na largura 2 vezes a medida 5. O que será que vai acontecer com o perímetro, ou seja, com a unidade de comprimento do contorno completo desses terrenos? Acompanhe comigo, veja só. Quanto, né? No primeiro terreno, 5 mais 5 mais 5 mais 5. Adição de parcelas iguais, uma das ideias principais da operação da multiplicação. 4 vezes a medida 5 metros, 20 metros de cerca, tendo-se um canteiro com as dimensões 5 por 5. E quando você dobra as dimensões do canteiro, quantos metros de cerca você vai precisar? Perceba que de comprimento você terá 10. E de largura você também terá 10. De cabeça. 10 com 10 com 10 com 10. Nós vamos ter aqui 40. O que a medida 40 é da medida 20? Caracterize comigo. Veja só. 5 mais 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 5. 8 vezes a medida 5. Perceba que já é a segunda estratégia de cálculo que eu estou lhe apresentando, porque poderíamos sim ter identificado 10 com 10 com 10 com 10. Pelo menos 2 maneiras de desenvolver o mesmo cálculo, o mesmo processo de determinação deste contorno completo, tá? 8 vezes o 5, 40 metros. O que nós podemos compreender disto? Veja, dessa forma, 4 medidas de 5 metros, passamos a ter 8. 20 metros de cerca para cercar o primeiro terreno, passamos a ter 40. Qual é a condição de ampliação desses dois valores nesse contexto? Observe comigo. Logo, se as dimensões do terreno dobram, né, de 5 foi para 10, o perímetro também dobra. De 20 metros de cerca, agora nós precisamos de 40 metros de cerca. Tudo bem? Ah, Diogo, e se fosse o triplo? Se nós triplicarmos as dimensões do terreno, o seu perímetro triplica. E se nós quintuplicarmos as dimensões do terreno, vezes 5, o que acontece com o seu perímetro? Quintuplicaria também. Me acompanha nesse raciocínio? Tudo certo? Olha a próxima situação. Veja. Uma praça será construída no formato de um pentágono irregular. Pentágono, um polígono de 5 lados. Irregular, de medidas de suas laterais diferentes. As medidas das laterais da praça estão indicadas na figura. Sabendo que por segurança o terreno será delimitado por grades, quantos quilômetros de grades serão necessários? Observe, o terreno que você tem aqui é um polígono chamado de pentágono irregular. Olha lá, dimensões, né? Dimensões todas com medidas diferentes. Perceba, sua questão solicita a medida de comprimento em quilômetros. Os dados lhe são dados em metros. E agora? Tempo para que você possa registrar e desenvolver a proposta para nós.
determinamos o contorno completo desta praça? Veja comigo. Determina-se o perímetro para saber quantos metros de cerca. Olha lá, aqui está o terreno novamente. Somando todas as medidas para determinar o contorno completo, que você denomina como perímetro, adicione comigo. 0 unidades, 0. 8, com 5, com 3, com 6 dezenas, você terá 30 dezenas. É o mesmo que 3 centenas. Atenção à organização da sua operação da adição. 3 com 2, com 3, com 2, com 3, com 2, você terá aqui 15, ou seja, 1.500 metros. Mas a pergunta solicita para você esta medida de comprimento em quilômetros. E agora, quantos quilômetros tem em 1.500 metros? Acompanhe comigo, veja. Tem-se que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, né? Então, olhe lá, assim perceba. 1.500 metros nada mais é do que 1.000 metros adicionado com 500. Perceba que 500 corresponde a metade de 1.000. Então, nós temos aqui 1 quilômetro mais meio. Olha lá, 1 quilômetro mais meio, 1 quilômetro e meio. 1 inteiro e meio quilômetro. 1 quilômetro e meio. Maneiras diferentes de você ler a mesma representação numérica. Ou ainda nós podemos ter 1 quilômetro mais 5 décimos de quilômetro, que corresponde também a outra representação, no caso racional decimal, da metade. 1 quilômetro e 5 décimos de quilômetro. Me acompanha até aqui? Sim ou não? E agora, a próxima, veja o que nós vamos ter que fazer. Olha lá. Na cidade onde Camilo mora, há 4 praças. Caminhando no mesmo ritmo, em 2 delas demora-se o mesmo intervalo de tempo. Se demora-se o mesmo intervalo de tempo caminhando no mesmo ritmo, qual é a percepção e o comparativo de grandezas que nós precisamos ter aqui, né? Para completar uma volta, quais são as praças que demoram o mesmo tempo para contorná-las por completo? O que isso significa? Temos a praça 1, a praça 2, a praça 3 e a praça 4. Determina para nós o perímetro de cada uma e verifica quais são as 2 praças que, caminhando no mesmo ritmo, nós demoramos o mesmo intervalo de tempo. Tempo para você. E aí, deu certo? Quais são as 2 praças que apresentam o mesmo intervalo de tempo para que você possa contorná-las caminhando no mesmo ritmo?
Acompanhe comigo aqui. Veja, olha lá. Praça 1, praça 2, praça 3 e praça 4. Obter o mesmo intervalo de tempo de percurso significa ter o mesmo perímetro. Observe a adição das dimensões da praça número 1. Veja. Ler 51 inteiros é o mesmo que ler 51 inteiros e 0 décimo. Nesse caso, vamos adicionar 7 décimos com 7, você terá 14. Perceba que 10 décimos corresponde a uma unidade no teu sistema de numeração. Adicionando uma com duas, com uma, você terá ao todo 6. 3 dezenas com 5, você terá lá 136 metros e 4 décimos do metro para a praça número 1. E a segunda? Veja só. Olha lá. 32 inteiros é o mesmo que 32 inteiros e 0 décimo. 43 inteiros é o mesmo que 43 inteiros e 0 décimo. Adicionando 2 com 2, 4. 5 com 5 com 2 com 3, você terá lá 15 unidades. 10 delas correspondem a uma dezena. Adicionando 1 com 3 com 2 com 3 com 4, ao todo 135 metros e 4 décimos do metro. Perceba que não temos o mesmo intervalo de tempo, o mesmo percurso completo. E a terceira? 1 com 1 com 1 com 1, 4. 4 com 4 com 4 com 4, 16. Ou seja, 10 unidades, uma dezena. Com 3, com 3, com 3, com 3, ao todo 13. Ou seja, 136 metros e 4 décimos do metro. E a última praça, olha lá. Adicionando 4 com 4, com 5, com 5, com 4, você terá aqui 22 décimos. 20 décimos compõem 2 unidades. Por isto, o 2 aqui na ordem correspondente. 2 com 5, com 5, com 1, com 1, com 5. Somando as unidades, você vai ter aqui 19 unidades. Perceba que 10 delas compõem uma dezena. Adicionando as dezenas, 119 metros e 2 décimos do metro. Quais são as duas praças que apresentam o mesmo contorno, percurso ou intervalo de tempo completo para percorrê-las? A primeira e a terceira, que apresentam o mesmo perímetro para você, certo? Logo são as praças 1 e 3. E aí, me acompanha no processo de resolução de questões e contextos sobre perímetro? Unidade de medida de comprimento do contorno completo? Tudo certo? Hoje nós verificamos o conceito de perímetro aplicado em situações problema e contextos representados no conjunto dos números racionais. Agradeço a atenção e o compartilhamento de espaço nesse diálogo matemático. Até a próxima! Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Até mais! Tchau!